Umbanda à luz do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Umbanda, um nome que ninguém pode negar, toca com força nosso inconsciente. Assusta e fascina. Por que será? Fascina a todos nós, sem exceções, que sabemos da existência do mundo espiritual. E todos nós, no fundo de nossas mentes entorpecidas, sabemos, temos a certeza deste mundo maior e a necessidade da orientação constante que este plano nos envia através da mediunidade. Assusta aqueles que sabem a responsabilidade de um trabalho mediúnico desta envergadura, têm compromissos assumidos com o alto na orientação e instrução da mediunidade, foram preparados para isto, e frente às dificuldades, diante da ignorância ou dos prazeres terrenos, como Pilatos, lavam as mãos. E assim, foi sendo criado um mundo à parte, alimentado pelo misticismo de nosso povo e pela própria necessidade humana de tentar escapar de suas dores, aflições e resgates, buscando formas e fórmulas miraculosas que só existem nas mentes em desespero. Assim, o ser humano, uma criança em potencial, alimenta a ignorância e enriquece espertalhões. Por falhas de tantos que, preparados na área cultural e intelectual, se negam ao trabalho sério da instrução mediúnica doutrinária. Nós já passamos da época de misturar fé com crendice, mediunidade com charlatanismo. O alto pede instrução mediúnica. Umbanda é coisa séria. Umbanda é uma terapia religiosa, um trabalho científico, filosófico e religioso, idealizado e elaborado para nosso país, conforme nos relata Francisco Cândido Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Segundo Chico Xavier, Jesus, conversando com Ismael, responsável pelo trabalho espiritualista e todos os seus segmentos em nosso planeta, profundo conhecedor das necessidades e afinidades de nosso povo, decidiu: para lá, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, enviarei entidades humildes, de antigos africanos, que trabalharão em tendas obscuras, na prática da caridade e do bem a favor de seus semelhantes. Assim sendo, com recursos mediúnicos pré-determinados pelo plano espiritual superior, de acordo com nossas raízes e a idiosincrasia de nosso povo, através do fenômeno da mediunidade de incorporação, educada e disciplinada, executada por médiuns sérios e responsáveis, que já passaram pelo vestibular da dor, gratuitamente, nada visando a não ser lealdade aos compromissos mediúnicos assumidos com o mundo maior. Eis a terapia em nosso país, denominada Umbanda. Em sua sapiência, o alto utiliza-se de figuras nossas conhecidas, pretos velhos, caboclos, índios, que fazem parte da nossa história, espíritos já sublimados no amor. Eles tomam estas formas através da mediunidade e nós somos tocados no nosso emocional, mudamos a nossa sintonia mental, acordamos para a fé. Nossos mentores, então, chegam até o plano físico pelo fenômeno mediúnico, burilam as nossas emoções para nos amparar, socorrer, curar, doutrinar a todos nós, sem exceções. Assim, em obediência a Jesus e a toda a espiritualidade superior, que utilizando-se da caridade na forma e apresentação julgada necessária para despertar no homem a fé, apresentando-se humildemente na figura dos pretos velhos,
na força e valentia dos caboclos, na garra dos baianos, na alegria de Cós Damião, na firmeza da escora perseverante do fogo. Trabalha incessantemente o mundo espiritual na forma da Umbanda, indiferente à ingratidão de tantos, auxiliando a humanidade a caminhar lentamente rumo aos preceitos de Jesus. Ofertando paz e amor, Umbanda é terapia religiosa, falar e ouvir, intercâmbio com diálogo entre o plano físico e o espiritual, onde cada ser humano é examinado à luz do seu momento kármico e reerguido para enfrentá-lo com a força que cada caso necessite. O preto velho, o caboclo, o baiano são guias espirituais. Eles tomam estas formas por recursos mediúnicos e porque Jesus autorizou, e vêm à Terra para nos auxiliar a crescer, evoluir, ser feliz, colocando Jesus e seus ensinamentos em nossos corações. Diante de tanta sabedoria, de tamanha beleza, caminhamos serenos e confiantes, rumo ao esplendor dos conhecimentos da vida espiritual. A partir de hoje, estaremos novamente chegando a seus lares, neste mesmo dia e horário, para juntos cultivarmos a semente da fé que nos conduz à esperança. Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. Preparemo-nos para conhecer este mundo que nos aguarda. Um bom dia a todos. Até a próxima semana, neste mesmo dia e horário, com o nosso programa Umbanda à Luz do Evangelho. E no encerramento, vamos fechar os olhos e abrir os nossos corações para o momento da prece, a nossa sintonia maior com Jesus e seus mensageiros divinos. Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes no tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes, Senhor, respiramos já nesta grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas de vaidade, e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a nossa existência em colaboração contigo. Nós que tanto temos guerreado e ferido a outros, imploramos-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir os nossos antigos erros, a fim de que nós transformemos, afinal, em teus servos. Para isso, porém, Senhor Jesus, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem o teu amor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, vós cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa invariável com todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tem dado e ainda mais uma vez suplicamos acréscimo de forças, que não nos distraiamos do teu caminho. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Umbanda à luz do Evangelho. Umbanda à luz do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. A crença em poderes mágicos inspira-se na superstição. Será realmente assim? Tanto ouvimos falar em magia, feitiçaria. Qual a nossa posição e condução correta diante de assuntos dessa natureza? Eis aí um tema extremamente complexo e delicado, especialmente porque é escassa a literatura doutrinária de confiança existente. O assunto precisa ser abordado com muita prudência e lucidez, a fim de que não sejamos tomados de surpresa pelos magos do plano espiritual, porque eles existem, é claro. Este tema não ficou indiferente a Allan Kardec, como podemos verificar no exame das questões de números 551 a 557 em O Livro dos Espíritos, sobre o título Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Os instrutores do nosso eminente codificador colocaram a questão naquele tema de prudência e lucidez, de que há pouco falávamos. Obviamente, a época não estava madura para o aprofundamento do problema, nem seria isto apropriado no livro básico da doutrina espírita, cujo escopo era objetivo entregar à humanidade uma síntese didática acerca do espírito e suas manifestações, do seu relacionamento com Deus e com o universo. Mas eles disseram, porém, o suficiente para formular-se um juízo sobre a matéria, levando em conta as superstições que prevaleciam naquele tempo. Foram muito sóbrios os espíritos quando, em resposta a Allan Kardec, limitando-se sempre a frases sumárias, que, não obstante, deixaram aberturas para futuros desdobramentos. Eles nos ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo, porque Deus não o permitiria. A despeito da notável economia de palavras, o pensamento contido nestas frases é ao mesmo tempo amplo e exato. Naquilo que Deus não permite, realmente nada podem fazer os espíritos ainda voltados para o mal. E essa é a nossa proteção. Pois o que seria de nós se tudo lhes fosse permitido? Mas agora, atenção. Quando, porém, nos credenciamos a este amparo de Deus, talvez seja melhor nós reformularmos a questão. Quando nos tornamos vulneráveis e, portanto, expostos ao mal, à magia, à cobrança. A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas. Quando nós nos colocamos em atrito com Deus, nós nos colocamos, portanto, não fora da sua proteção, abandonados por Deus. Não, não é isso. Nós estamos, sim, submetidos às consequências das nossas próprias ações. Realmente seria desastroso que qualquer espírito desajustado pudesse fazer conosco o que bem entendesse. Mas estejamos certos de que, ao cometer os nossos inúmeros desatinos, abrimos a
todos estes espíritos às portas da nossa intimidade. Agora, e quanto à crença no poder de enfeitiçar? As feitiçarias. Os espíritos, em resposta a Allan Kardec, foram ainda mais cautelosos, declarando que tais fatos são naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Mas que algumas pessoas dispõem de uma grande força magnética, de que podem fazer mau uso se mal forem os seus próprios espíritos, caso em que possível se torna a serem secundados por outros espíritos também maus. Também disseram, assim, sobre fórmulas, sinais, gestos, que são mera charlatanice e prosseguem em O Livro dos Espíritos. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Portanto, estes só serão atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Allan Kardec, no entanto, insistiu com a pergunta número 554, assim formulada: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito dessa mesma confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade, respondem os espíritos, mas da pureza, da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Para nós, que trabalhamos na forma da Umbanda, esta parte é muito importante, pois os pretos velhos, às vezes, nos dão um galinho de arruda como presente, ou nos ensinam a fazer um talismã. E nada há de errado nisso. É uma maneira de nos despertar o pensamento para a fé, afastar os maus espíritos e atrair os bons, simplesmente porque da posse do talismã nós mudamos a nossa sintonia. A necessidade é nossa, é toda nossa, de ter alguma coisa em matéria nas mãos. E os pretos velhos, sabiamente, nos ajudam, com todo carinho, respeitando as nossas limitações. Porque se compreende que o talismã em si nada vale, mas funciona como uma espécie de condensador de energias emanadas do operador, que pelo pensamento atrai os bons espíritos, que nos são afins, que gostam de nós. Simplesmente porque nós mudamos a nossa sintonia com um talismã nas mãos, com um galinho de arruda. E qual de nós, em determinadas circunstâncias da vida, não precisamos, às vezes, em desespero, de um talismã nas mãos para nos acalmar, serenar, infundir confiança? Por enquanto, ainda é assim. Nós não podemos ignorar o fenômeno da magia em suas amplas extensões. A doutrina espírita assim não procede, como mostramos na análise feita por Hermínio de Miranda no livro Diálogo com as Sombras. E os espíritos mentores que regem o trabalho na forma da Umbanda, sem sombra de dúvida, conhecem seus efeitos sobre nossas mentes em desalinho. E do que são capazes também as mentes em desalinho, em desespero de nossos inimigos do passado, ainda ignorantes do bem. Tempos virão que a afirmativa de Jesus, que se reveste de capital importância para o nosso assunto de hoje, reinará soberana. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, evidentemente, vai exigir de nós estudo, muito estudo, interesse, meditação, pesquisa
empenho de aprender e de compreender. Embora exaustivo, trata-se de um esforço gratificante que vai nos libertar de temores, de preconceitos, de dúvidas e vai nos trazer confiança. Pois a ignorância, esta sim, nos faz muito mais mal do que qualquer mal suponhamos outras pessoas nos façam. Ninguém poderá nos fazer mal, a não ser com base no mal que há em nós mesmos. Mas até que todos nós alcancemos esse grau de evolução, os pretos velhos, pacientemente, estarão nos amparando, usando ou não da magia, com ou sem talismã, mas sempre com muita sabedoria e caridade. Um bom dia a todos, até a próxima semana, nesse mesmo horário, com o nosso programa Umbanda, a Luz do Evangelho, sobre a responsabilidade da Casa Espírita Mensageiros da Caridade. E agora, fechemos os nossos olhos, porque nós vamos fazer a nossa prece, vamos entrar em sintonia com Jesus e com o plano maior que nos rege a vida. Senhor, Tu que nos deste no tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guarda-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento. Ajuda-nos a cooperar com os dias que nos dá, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos, Pai, a buscar-te e a hora certa de buscar-te. Livra-nos da inércia, da monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda. E embora, sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra, não, Pai, eleva-nos para a luz. Que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Umbanda, a luz do Evangelho. Umbanda, a luz do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa Umbanda, a luz do Evangelho, sob a responsabilidade da Casa Espírita Mensageiros da Caridade. Hoje nós vamos iniciar o programa relembrando uma frase de Jesus. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Nós somos o nosso próprio passado. Dormem soterrados nos tenebrosos porões do inconsciente as razões das nossas angústias de hoje, tanto quanto estão em nós as conquistas positivas que lutam por consolidar-se na complexidade da nossa psicologia, tentando suplantar os apelos negativos que insistem em infelicitar-nos. Estamos a caminho da redenção, quando damos apoio constante e consciente às tendências do bem em nós, quando estimulamos com as nossas lágrimas e cultivamos com amor
e o necessário sofrimento às sementeiras da paz. Se ao contrário, nos deixamos dominar pelas sombras que trazemos no nosso íntimo, paramos no tempo, enquanto se aprofundam em nós as raízes do desequilíbrio no terreno fértil das causas, criadas por nós mesmos, que as julgamos tragicamente indomáveis, quando são simplesmente indomadas. Para a criatura humana, atormentada pelos seus desequilíbrios, o futuro não interessa, o passado não importa. E o presente é a única realidade que aceitam e manipulam livremente, fazendo péssimo uso do nosso livre-arbítrio, segundo os impulsos do momento. Comprimidos nesta estreita faixa do presente, procuram as criaturas viver com toda a intensidade ilusória possível, entre um futuro que ainda não existe e um passado que procuram ignorar, esquecendo-se de que não poderão jamais fugir às suas responsabilidades e aos seus compromissos. Quando essas pessoas são advertidas quanto a essas atitudes fúteis e fantasiosas, respondem que não estão nem aí, não estão preocupadas com o futuro, dado que ao chegar a sua vez de sofrerem pelos seus erros, saberão fazê-los com dignidade e coragem. Esperam essas pessoas, naturalmente, ser tão valentes perante a sua própria dor quanto são perante a dor alheia. E persistem, errando e fazendo sofrer com suas leviandades os que os amam e se preocupam com o seu destino, que eles próprios estão mais uma vez comprometendo e fingem não saber disso. Trágico e doloroso engano este, mas que se há de fazer? Temos a impenitente propensão para rejeitar como inválida toda e qualquer experiência alheia. Quanto mais arrogante e belicoso o companheiro desarvorado, maior a sua dor que ele experimenta quando resolve despertar para as realidades que procurou ignorar por tanto tempo. Não é o poder de recordar, e sim o poder de esquecer, que constitui uma das maiores bênçãos necessárias à nossa existência. É precisamente por isto que a sabedoria divina determinou que apagassem em nós a lembrança das vidas anteriores. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. E é com a bênção do esquecimento de nosso passado que nascemos de novo. Que seria de nós se fôssemos obrigados a viver sob o tropel das pungentes recordações de antigos e medonhos crimes, erros do nosso passado? Não haveriam mais os inconsequentes, não é mesmo? Todos, sem exceções, teriam que enfrentar a sua dura realidade. E ninguém mais poderia perder tempo. É como diz o texto de Emmanuel, lido no início: o homem ainda não percebeu toda a misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. O esquecimento provocado ao espírito na fase da reencarnação é uma bênção para que o homem tente reconstruir a si mesmo, como se estivesse momentaneamente desligado das suas culpas, embora ainda responsável por elas. Para melhor lhe seja a oportunidade da reencarnação, tudo lhe é colocado à disposição. Tantas dádivas que nem sempre, ou melhor, quase nunca, sabe o ser humano avaliar. Façamos uso correto da dádiva da vida. Todos nós temos o nosso poder de escolha. Podemos escolher primeiro gozar a vida, dominar o semelhante, a
sambancar o poder, acumular riquezas materiais, viver, enfim, intensamente, irresponsavelmente, alegremente. Certamente, à primeira vista, esta nos parece a escolha mais convidativa. Mas quem a escolheu sabe quando fica sós com a sua consciência, quando não há mais ninguém por perto e não precisa mais representar alegria, não precisa mais fingir, o quanto as suas insatisfações são constantes, as suas angústias são inenarráveis, o remorso extremamente penoso. Como são falsos os seus valores? Sim, quem escolheu viver a vida da inconsequência, eles sabem disso. Ninguém que optou por este caminho é feliz, porque ninguém pode ser feliz carregando tantas aflições e representando, fingindo sempre. Não adianta. O passado existe. E todo presente, vivido de maneira irresponsável, é falso, é irreal. Não finja mais. Aproveite a dádiva desta reencarnação, sabedor que Jesus nos disse: necessário vos é nascer de novo. Construa o seu destino, enfrente as suas dores, enfrente a vida, pratique o bem a favor do seu semelhante, pratique o melhor a favor de você mesmo, procure acertar, descortine o véu que o separa do mundo espiritual, entregue-se aos sentimentos, cresça espiritualmente, pois tudo o mais é ilusão. A matéria, ela é apenas transitória. Pensemos nisso. E agora, fechemos os nossos olhos e vamos entrar em sintonia com o plano maior para o momento sublime da prece. Senhor, agradecendo o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo de vida em que nos situaste. Ensina-nos, Senhor, a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento temporário da vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos sempre tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade para pedir, sem saber o que é melhor para nós. Não nos deixes, Senhor Jesus, assim nas nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê a nossa luz. Nas horas de incerteza, sê o nosso apoio e segurança. Mestre divino, dá-nos consciência da responsabilidade com que enriqueceste o nosso destino. Educa-nos para que possamos converter os nossos erros temporários em adubo que vão nos favorecer a tarefa. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair de novo. Dá-nos coragem para vencer hesitações e erros, a sombra e a tentação que nascem de dentro de nós mesmos. Faz, Pai, que compreendamos os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar cada vez mais o amor que nos emprestas. Que a tua bondade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja.